Boa noite a todos. Nós vamos dar continuidade ao estudo do livro O Espírito da Verdade. Na verdade, nós vamos dar continuidade ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, através do livro O Espírito da Verdade, onde os Espíritos nos trazem as mensagens relativas aos capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje nós temos o capítulo 9, do item 2. Capítulo 9, Bem-aventurados os brandos e pacíficos. Então, já dá para perceber que nós vamos falar de sentimentos. Nós vamos falar de vibração, daquilo que vibra a nossa alma, daquilo que vibra dentro de nós e chega até o outro. Porque se nós somos brandos e nós somos pacíficos, que foi assim que Jesus determinou que nós fôssemos, que é o ideal para a nossa vida, nós temos que ser brandos e pacíficos nas nossas relações sociais. Temos que ser brandos e pacíficos conosco, mas, sobretudo, nas nossas relações sociais. E o capítulo 15, ele se chama Colher e Garganta. O Chico psicografou uma mensagem do Hilário Silva, que foi médico também na Terra, tanto quanto André Luiz, e ele se encontra com André Luiz no plano espiritual, e ele aparece em diversos livros da coleção André Luiz. Eles juntos aprendem vários capítulos, em vários capítulos da coleção, juntos aprendem essas relações sociais. Eles passam a observar do mundo espiritual os espíritos, como procedem, e passam a observar do mundo espiritual para a Terra, como nós procedemos. Eles enxergam de um outro lado a Terra e o próprio mundo espiritual. E vão adquirindo conhecimento, e vão crescendo espiritualmente em conhecimento, e vão trazendo diversos assuntos para o nosso dia a dia, e para alertar, para que sejam assuntos que sejam um alerta para o nosso dia a dia. Então, a Colher e a Garganta, o Hilário Silva nos diz assim: imaginemos a língua como sendo a colher do sentimento. Mentalizemos o ouvido por garganta da alma. Tudo o que falamos é ingrediente para a digestão espiritual. Bondade é pão invisível. Gentileza é água pura. Otimismo é reconstituinte. Consolação é analgésico. Esclarecimento construtivo é vitamina mental. Paciência é antitóxico. Perdão é cirurgia reajustante. Queixa é vinagre. Censura é pimenta. Crueldade é veneno. Calúnia é corrosivo. Conversa inútil é excedente enfermiço. Maledicência é comida deteriorada. Falamos, edificamos. Falamos, destruímos. Falamos, ferimos. Falando, edificamos. Falando, destruímos. Falando, ferimos. Falando, medicamos. Falando, curamos. Disse o Divino Mestre: bem-aventurados os pacificadores. Usemos para com os outros o alimento da paz, porque, estendendo paz aos outros, asseguramos paz para nós mesmos. E com a paz conseguiremos possuir espaço e tempo terrestre em dimensões maiores, para que aprendamos e possamos realmente servir. Hilário Silva. Quando Jesus nos falou que nós devemos ser brandos e pacíficos,
ele está se referindo aos nossos sentimentos. Como no planeta nós falamos, de certa forma, mais do que ouvimos, nós falamos mais do que lemos, nós falamos mais do que outro movimento em relação aos outros, nós temos que educar esses sentimentos. Nós temos que entender que o Hilário Silva ele nos traz aqui, o que ele nos diz aqui? Que a língua é o que? A colher. E os ouvidos são o que? A garganta da alma. Então, através da fala, nós levamos o alimento. E através do ouvido, nós ingerimos esse alimento. E quando nós ingerimos algum alimento, o que ele provoca? O que acontece no nosso corpo? Nós fazemos a digestão. Quando nós ingerimos alimentos bons, nós trazemos nutrientes para o nosso organismo. Quando nós ingerimos alimentos tóxicos, o que acontece? Nós intoxicamos o nosso organismo. Da mesma forma, nós damos, através da nossa fala, alimentamos as outras pessoas com alimentos bons ou alimentos tóxicos. Só que nós devemos aprender como nós mesmos, nós devemos olhar o nosso próprio alimento, a nossa própria digestão, para que nós possamos passar para os outros o alimento sadio, o alimento, não o alimento tóxico. E como é que nós vamos aprender? Como é que Hilário Silva nos ensina, através da nossa fala, que nós ofereçamos ao outro e a nós mesmos o alimento sadio? Através da bondade, que ele chama de pão invisível, através da gentileza, que é água pura. Porque quando nós nos alimentamos de pão no nosso corpo físico, nós nos alimentamos de pão, tomamos água pura, nos alimentamos as proteínas necessárias para o nosso organismo. O que acontece? Nós retiramos nutrientes desses alimentos e o nosso corpo permanece um corpo sadio. E quando nós nos alimentamos de vinagre, como ele diz aqui, vamos dizer que nós passemos a nos alimentar de vinagre, o nosso corpo físico, de veneno, de alimento deteriorado. O que acontece com o nosso organismo físico? Nós passamos a intoxicar o nosso organismo. Então, quando nós intoxicamos o nosso organismo, está na hora de fazer o quê com o nosso organismo físico? Um detox. Se fala tanto em detox hoje em dia, uma desintoxicação. Quando nós intoxicamos o nosso espírito, a nossa alma, e ela, através da nossa alma, nós intoxicamos o nosso perispírito, o que nós precisamos fazer com essa alimentação intoxicada? Nós precisamos fazer um detox da nossa alma. E esse detox vem através do quê? Vem através da bondade, da gentileza, da paciência, do otimismo, da consolação, ou seja, da educação dos nossos sentimentos. Hoje em dia se fala muito em educação dos sentimentos. Se fala muito mesmo na área da educação formal, das escolas, se fala muito em afeto, se fala muito em amor. Outro dia mesmo eu estava ouvindo um psicólogo argentino, um psiquiatra argentino, ele deu uma entrevista chileno, ele deu uma entrevista para a revista Veja, e ele diz o seguinte, que falta o que na educação? Falta mais amor, falta mais afeto na educação, de quem educa para com aqueles que são educados.
Só que essa educação, ela não parte só de dentro das escolas. Não são só os professores que devem ser mais afetuosos. Não são só os educadores que devem ser afetuosos. Eles também devem ser afetuosos. Eles também devem ser amorosos. Só que esse afeto, ele vem da onde? Ele vem da convivência familiar. No caso da educação, ele vem da convivência familiar. Os pais têm que ser mais afetuosos com os filhos. Os pais têm que educar mais o sentimento dos filhos. E como é que um pai educa o sentimento de um filho? Através do quê? Através do exemplo. Através da conversa, através do exemplo, sobretudo do exemplo. Sobretudo daquilo que ele coloca, daquele alimento que o Hilário Silva fala aqui, que ele coloca dentro da casa dele. Não alimento físico, porque nenhum pai em sã consciência vai colocar alimento deteriorado na mesa para alimentar os filhos dele, nem tampouco se alimentar. Mas, muitas vezes ele pode estar colocando o quê? Um alimento deteriorado dentro da casa dele, que leva ao quê? A uma intoxicação da família, a uma intoxicação dos filhos, que vai se refletir aonde? Que vai se refletir na sociedade. E a sociedade é onde é? A primeira sociedade que nós frequentamos. A primeira escola e os primeiros professores são os pais. E depois, que são aqueles que alimentam com bons sentimentos aqueles que eles educam dentro de casa. E essa educação vai se refletir aonde? Vai se refletir na sociedade. Então, como é que a gente quer uma sociedade sadia se nós não estamos alimentando essa sociedade, se nós não estamos alimentando quem está no começo dessa sociedade, que são as crianças, depois os jovens? Se nós não estamos alimentando essas crianças com alimentos sadios, com sentimentos sadios. É isso que fala o psiquiatra. Nós precisamos de afeto. Nós precisamos de afeto dentro das escolas. E isso é fato. Porque nós estamos vendo o quê? Nós estamos vendo um excesso de violência no mundo hoje em dia. Um excesso do quê? De alimento deteriorado. De alimento espiritual deteriorado. E esse alimento espiritual deteriorado, o que é que ele provoca? Ele provoca doença. Quando nós temos um alimento do corpo deteriorado, ele provoca a doença do corpo físico. Quando nós temos um sentimento, que é um alimento deteriorado, um mau sentimento, ele também provoca a doença do corpo físico. Porque indiretamente ele provoca a doença do corpo físico como? Ele provoca através da falta de paciência, da falta de educação, do pessimismo, da falta de gentileza de uns para com os outros. Ele provoca o quê? A cólera, a impaciência, a raiva, o ódio, a vingança, que faz o quê? Que faz com que o nosso corpo adoeça. Adoeça o nosso perispírito e adoeça o nosso corpo também. Muitas vezes nós trazemos para o planeta, isso a gente aprende com o André Luiz, e eu já vou dar já um exemplo disso. Muitas vezes nós trazemos para o planeta doenças no nosso perispírito que vão se transformar, vamos dizer assim, no nosso corpo causal, porque o nosso perispírito, ele é formado de diversas camadas. Uma das camadas do perispírito é o corpo causal, que nós trazemos assim, vamos dizer assim, trocando em miúdo, a sujeira das outras existências, que vem no nosso corpo causal. Não é assim que nós aprendemos com André Luiz, que o nosso perispírito tem diversas camadas? O corpo mental, o corpo causal, e outras camadas que nós vamos perdendo ao longo da nossa vida espiritual, ao longo das nossas existências, até que ocorra o quê? A perda total do perispírito, desse nosso perispírito que nós conhecemos aqui, e nós vamos poder alcançar outros locais
onde nós não vamos mais precisar desse perispírito, que André Luiz denomina de como? Segunda morte. Nós morremos para esse perispírito e nós vamos alcançar um outro patamar. Mas enquanto nós vivemos aqui no planeta, vamos nos colocar aqui no planeta. Nós trazemos esse nosso perispírito e uma das camadas desse perispírito se chama como? Corpo causal, que é aquele corpo que nós trazemos as sujeiras das outras existências. E muitas vezes essas sujeiras, elas vão se transformar em doenças. Para quê? Para que através da dor, através da dor, através da doença, haja o quê? Uma depuração do perispírito. E que nós possamos voltar para o mundo espiritual e depois retornarmos aqui um pouco melhores, e nós vamos depurando, nós vamos limpando o nosso perispírito. Nós vamos, como uma roupa suja, nós vamos limpando esse perispírito e ele vai ficando limpo, mais limpo, e nós vamos alcançando outros patamares, que são aqueles patamares. Então, muitas vezes, e nós aprendemos isso na coleção André Luiz, nós, através do nosso trabalho, da beneficência, nós aliviamos alguns nós conseguimos tirar algumas dessas sujeiras, vamos dizer assim, fazendo uma analogia com uma sujeira no perispírito, nós conseguimos limpar sem que haja um movimento do perispiritual de dor, para que nós tenhamos que aproveitar a existência. E muitas vezes nem assim, nem com a dor, nós aproveitamos a existência. Mas isso é um outro assunto. Então, nós vamos o quê? Vamos limpando o nosso perispírito e muitas vezes alguma prova que nós deveríamos passar, ela é o quê? Atenuada. Ela é atenuada através da educação do nosso próprio sentimento, através da bondade. Algumas vezes não dá, mas nós vamos atenuando. Quando não dá para atenuar essa prova, o que acontece com os nossos sentimentos bons? Eles fazem com que nós aceitemos essa prova, com que nós passemos pela prova com o quê? Com a cabeça erguida, sem chilique, sem estardalhaço, sem aquela coisa, se jogar no chão, sabe? Bater perna. É a hora que nós devemos aprender, como as crianças, a ouvir não. Como crianças que nós somos, espiritualmente falando, aprendemos a ouvir não. Agora não dá. Mas muitas vezes acontece isso. Aonde nós aprendemos que através dos sentimentos nós podemos modificar um pouco a nossa existência, podemos modificar um pouco o nosso perispírito. Vamos buscar no livro Nosso Lar. O livro Nosso Lar é uma enciclopédia do mundo espiritual. Uma enciclopédia. Ela traz tantos ensinamentos. Eu acho que até um dia, agora, a gente passando, a gente poderia estudar o livro Nosso Lar. Nós poderíamos retomar o livro Nosso Lar e começarmos a estudar as mensagens e começarmos a estudar tudo aquilo que se refere ao mundo espiritual. Nós aprendemos no livro Nosso Lar, com o André Luiz, o quê? Que a medicina do mundo espiritual é diferente da medicina da Terra. Que a medicina, que o médico no mundo espiritual, ele enxerga o paciente de uma forma diferente. Tanto que o André Luiz, dentro de toda a sua categoria médica e científica, de cientista na Terra, ele chega no mundo espiritual e ele vai para as câmaras de regeneração com quem? Com a Narcisa, com a enfermeira Narcisa, que ela vai falar para ele, olha, ele vai até o Clarencio e ele tem intenção de trabalho, boas intenções de trabalho. Mas o Clarencio fala para ele, olha, infelizmente a medicina que você pratica, ela não é a mesma medicina do plano espiritual. Ela é a medicina aqui no plano espiritual é um outro tipo de medicina. Mas você vai trabalhar. Você vai lá para as câmaras de regeneração
e você vai, ele leva ele até lá, o Jerônimo, ele conhece o Jerônimo, a Narcisa, e ali dentro das câmaras de regeneração, ele passa o quê? A aprender a limpar. Ele começa na limpeza. Ele começa limpando o vômito daqueles espíritos que estão lá, que estão passando. É ali que ele começa. Ele não começa como médico. E aí ele vai. E aí vem toda a coleção André Luiz, vem, obviamente, o livro Nosso Lar, com aquela enciclopédia de conhecimentos, e ele vai passando por departamentos, vai passando pelos ministérios da comunicação, aí vem os mensageiros, aí ele vai, libertação, enfim, e toda a coleção André Luiz. Ele conhece Alexandre, que é um outro grande médico do plano espiritual, e ele vai aprendendo a manipular essa medicina no plano espiritual. Ele vai aprendendo o quê? A educação dos sentimentos. E a educação dos sentimentos que faz o quê? Que faz a mudança do espírito, que faz a mudança do perispírito. Mas ele aprende, e nós aprendemos, e isso tem que servir de lição para a gente, a educação dos sentimentos. Bem como fala aqui Hilário Silva, nós aprendemos também com André Luiz, no capítulo 4 de Nosso Lar, que se chama o médico espiritual, quando ele já é recolhido lá do umbral, ele é levado para o hospital em Nosso Lar, e ele recebe a visita do médico Dr. Henrique de Luna. E esse médico, tal qual o Hilário Silva fala para nós aqui, ele fala para o André Luiz. E ele está injuriado lá, porque ele estava ouvindo já desde lá do umbral, suicida, 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 suicida. E ele, como médico, na Terra, ele sabe muito bem o que é suicídio, como qualquer um de nós sabe. E ele fala, poxa vida, eu não sou um suicida. Eu lutei bravamente. 40 dias ele teve uma oclusão intestinal provocada por um câncer, o intestino dele fechou, que é a oclusão, e ele lutou bravamente, ela fez um monte de cirurgias e acabou falecendo por conta dessa oclusão intestinal. E ali o que acontece? Ele é recebido aliás, ele está no hospital e o médico vai fazer chega lá no quarto dele, como os médicos fazem aqui na Terra, e vão fazer uma visita para ele lá. Ele está internado, lá no plano espiritual, está internado no hospital. E o médico chega lá e fala para ele, olha, meu filho, eu sou um médico, se apresenta, etc. E tal. Aí ele vai e fala para ele, o André Luiz fala para o médico, olha, eu estou aqui e eu gostaria, eles têm uma conversa ali, os dois, e ele se refere a essa questão do suicídio. Porque o Dr. Henrique de Luna chega para ele e constata, fala, olha, você é um suicida. Chega para ele e fala assim, ó, sim, esclareceu o médico. Diz assim, ó, vou ler. É de lamentar que tenha vindo pelo suicídio, fala para o André Luiz. Oi? Suicídio direto. Sim, mas eu vou chegar lá. E ele diz assim, é de lamentar que você tenha vindo pelo suicídio. Ele fala, pô, mas como eu vim pelo suicídio? Ele argumenta com o Dr. Henrique de Luna. Ele diz assim, como eu vim pelo suicídio? E o Dr. Henrique de Luna fala assim. Aí ele diz que creio que haja um engano, etc. E o Dr. Henrique de Luna fala para ele que ele veio sim pelo suicídio. Que ele veio pelo suicídio indireto. Mas ele argumenta com o Dr. Henrique de Luna, ele fala assim, não, eu nem assim ele entende porque é suicídio. Ele fala, olha, eu fiquei 40 dias internado, sofri operações graves devido à oclusão intestinal, batalhei ali como paciente, ele é médico, ele sabe da situação, e ele diz assim, olha, eu vou explicar para você uma coisa. Eu vou ler esse pedaço aqui do livro Nosso Lar, e ele diz assim para o André Luiz. Vejamos a zona intestinal. E tem todo um capítulo aqui
que o médico fala para ele sobre sentimentos, como Hilário Silva fala para nós aqui, através da língua, através da digestão desses sentimentos. Ele diz assim, olha aqui, ó, vejamos a zona intestinal, já que estávamos falando de oclusão intestinal, e ele fala do câncer que ele teve lá, né? Ele diz assim, a oclusão derivava a oclusão derivava e elementos cancerosos, estes, por sua vez, de algumas leviandades do meu estimado irmão no campo da sífilis. A moléstia talvez não assumisse características tão graves se o seu procedimento mental no planeta estivesse enquadrado nos princípios da fraternidade e da temperança. Então, o que o médico já indica para ele ali? Que ele tem a doença, mas a doença não teria sido tão grave, poderia ter sido o quê? Ter tido características tão graves se ele não tivesse enquadrado, se ele tivesse sido enquadrado o procedimento mental dele no quê? Nos princípios de fraternidade e temperança. Então nós estamos falando o quê? A mesma coisa que o Hilário Silva está falando na mensagem. Nós estamos falando em sentimentos. Nós estamos falando o quê? Em educação de sentimentos. Que é uma coisa o quê? Íntima. É da nossa reforma íntima. Existe a prova? Existe. Existe a prova que nós buscamos? Existe aquela doença que nós provocamos? Sim, como ele diz aqui. Através do quê? Através dos nossos sentimentos. Que provocam o quê? Que provocam a doença do perispírito e a doença do perispírito que passa para o corpo físico. Então, ele diz assim, ele continua. Entretanto, seu modo especial de conviver, muita vez exasperado e sombrio, captava destruidoras vibrações daqueles que o ouviam. Porque tudo é o quê? Você fala, como Hilário Silva diz aqui, falando, edificamos. Falando, destruímos. Falando, ferimos. Falando, medicamos. Falando, curamos. E quando nós falamos e curamos, o que é que nós recebemos de volta como vibração daqueles para que nós falamos? Vibrações boas. E quando nós falamos e destruímos, aquela nossa fala carregada do nosso sentimento, carregada das nossas vibrações, ela faz o quê? Ela bate e volta como vibrações negativas. E o que essas vibrações negativas fazem na digestão dos nossos sentimentos? Como Hilário Silva diz aqui. Ela transforma o quê? O nosso espírito, ao invés de nós retirarmos nutrientes para o nosso espírito, nós retiramos o quê? Elementos tóxicos. E nós intoxicamos o nosso perispírito, nós intoxicamos a nossa vida espiritual. O que é que nós fazemos? Então nós estamos intoxicando a nossa vida através dos sentimentos que o Hilário Silva fala aqui. E ele continua assim. Nunca imaginou que a cólera fosse manancial de forças negativas para nós mesmos? A ausência de autodomínio, a inadvertência no trato com os semelhantes, aos quais muitas vezes ofendeu sem refletir, conduziram-no frequentemente à esfera dos doentes inferiores. Tal circunstância agravou de muito o seu estado físico. Então, em suma, o que o Dr. Henrique de Luna fala para ele? Que aquilo que o Emmanuel fala para nós na mensagem sobre a cólera. O que faz um minuto de cólera? Faz com que haja um raio
ele fala que naquele minuto de cólera você dispara um raio de tamanhas proporções que você não sabe onde ele vai parar e o que vai acontecer aonde ele parou, dentro do nosso próprio organismo. A cólera mata mais do que a guerra, diz o Emmanuel. Morrem mais pessoas por momentos de cólera do que pessoas na própria guerra. Morrem mais pessoas no momento de raiva, no momento de ódio, de maledicência, no momento da fala, quando a fala destrói, do que quando ocorre uma violência física direta, que o Emmanuel fala que é a própria guerra. Então, nós precisamos educar os nossos sentimentos. Nós precisamos, sim, como diz o psiquiatra lá na entrevista da revista Época. O que ele diz da revista Veja? Ele deu entrevista tudo quanto é revista. Na revista Época, na revista Veja. Nós precisamos educar os sentimentos das crianças. Nós precisamos amar. Mas quem está doente? Quem está doente dentro dos sentimentos? A família. A família está doente. A família precisa mudar. A família precisa o quê? Se educar. Para que haja a educação das crianças, para que esse sentimento seja despertado quando a criança vai aonde? Na sociedade, quando ela vai para a sociedade. Porque se ela vai preparada, sentimentalmente falando, com sentimentos positivos, ela vai ser uma criança bem ajustada na sociedade. Se ela vai com aquele sentimento de ódio, com aquele sentimento de vingança e com aquele sentimento negativo, ela vai intoxicada para a sociedade. Ela vai intoxicada para a sociedade. E olha, não são poucos os que falam isso. E não são poucos os livros espíritas que falam sobre a intoxicação dos sentimentos e que falam sobre a educação. A gente teve uma folha espírita que o Paulo escreveu sobre educação. Ele fez uma pesquisa tão apurada sobre educação, que ele pegou tudo aquilo que o Chico fala sobre educação, que deveria ser lido, relido e relido por nós, educadores, pais, professores, enfim, aqueles que cuidam da família, aqueles que estão dentro da família, donas de casa, que educam seus filhos. Não são poucos os livros que falam sobre educação e como a gente deve proceder nessa educação dos sentimentos. O quanto ela é importante dentro da família, o quanto ela é importante nas nossas escolas, mas sobretudo dentro da família. O quanto a religiosidade, não religião, o próprio Chico fala, e o Paulo falou várias vezes aqui, doutora Marlene, a Magali, todo mundo fala que a religiosidade é importante. O quanto a religiosidade é importante. Porque a religiosidade, o que ela é? Amor ao próximo, bons sentimentos, educação de sentimentos. Então, eu acho que o Hilário Silva, ele dá um detox aqui para o nosso corpo espiritual. Como nós temos, hoje em dia nós nos preocupamos tanto com o detox do corpo físico, nós procuramos nos alimentar de alimentos bons, nós não nos excedemos hoje em dia, nós vamos procurar lá nas revistas, nesses palestras desses médicos, enfim, e é justo, nós temos que ter mesmo um cuidado muito grande com o nosso corpo físico. Nós vamos procurar na literatura espírita, nós vamos ver aqui nessa mensagem, que aparentemente é uma mensagem fortuita, que está lá no meio de um livro com tantas mensagens. Muitas pessoas podem pensar assim, é mais um livro de autoajuda. É mais um livro de autoajuda. Mas não é assim. Não é assim. É uma mensagem para a gente ler, para a gente digerir, e para que nós aprendamos aqui a digerir os bons sentimentos. Aprendamos que o nosso corpo, que o nosso perispírito precisa desse detox que o Hilário Silva fala aqui. Eu estou passando um pouquinho da hora, mas eu gostaria de, antes de
Depois, se alguém quiser fazer algum comentário, quiser falar alguma coisa, tá as ordens aqui para poder falar. Mas gostaria de lembrar a todos que no próximo domingo nós vamos ter o almoço beneficente lá no Lar do Alvorecer. Com esse almoço, nós vamos arrecadar alguns fundos para a continuidade dos nossos trabalhos da creche Lar do Alvorecer. Que não são poucos, que são inúmeros trabalhos. Então nós contamos com todos. Com todos. Eu sempre falo assim, que seria, se a gente fizesse uma campanha, pensasse assim: eu vou e levo mais uma pessoa. Eu, como voluntário, como frequentador aqui do Grupo Espírita, eu vou e levo mais uma pessoa. Eu vou e levo mais uma pessoa. E essa pessoa que eu levo, dobra o número de pessoas que frequentam aqui, que não são poucas, ao longo. Então, nós esperamos todos, às 12 horas, lá na creche, com alegria, com o almoço feito pelos nossos companheiros, pelo Silvio, pela Mara, que fazem aquele alimento com tanto amor, e toda a equipe deles. Lógico que estou vendo outras pessoas aqui que participam lá, que são da equipe, que fazem aquele alimento, levam com tanto amor. Alimento para quem não é vegetariano, tem comida que não é vegetariano, para quem é vegetariano tem comida para quem é vegetariano. E o cardápio é a culinária árabe, né? A culinária síria, árabe, que é lá esfirra e folhada, enfim. A nós que vamos subir agora para o desenvolvimento mediúnico, a gente tem que afastar um pouco esse pensamento do cardápio, porque nós não podemos ficar pensando lá em cima. Mas tenho certeza que todos vão ter uma tarde bem alegre lá no Lar do Alvorecer e vão ajudar muito, porque a creche está precisando e nós estamos precisando da colaboração de todos. Boa noite. Agora, se alguém quiser fazer algum comentário, senão nós passamos para outra parte dos trabalhos.